Por exemplo, eu paguei R$ 1.200 pela assinatura de uma revista para receber 2 exemplares por mês. Eu pago os 1.200, executo uma despesa orçamentária, mas aconteceu o VPD? Não. Só acontecerão as VPDs com o passar do tempo, em que eu vou apropriando o uso do direito daqueles jornais. Passou o mês de janeiro, por exemplo, e me forneceu os 2 jornais, as 2 revistas, aí eu baixo lá um 12avos do adiantamento que foi feito. Fevereiro, mais um 12avos, até chegar ao final do meu contrato. É a mesma coisa que acontece com prêmios de seguros. Seguro veicular, por exemplo. Você paga o valor do seguro inteiro quando assina o contrato e vai usufruindo do benefício do seguro com o passar do tempo. Tem despesa orçamentária corrente quando se paga seguro, mas não tem VPD ainda. Só tem VPD à medida que eu vou apropriando o direito. Vai passando o tempo da apólice, né? Eu vou apropriando esse direito. Então, somente essas despesas não são consideradas efetivas e, portanto, não produzem VPDs. Então, aquisição de material de consumo, liberação de suprimento de fundos, assinatura de jornais e revistas e prêmios de seguros não geram VPDs quando são executados orçamentariamente. Gerarão em momento posterior. Mas, pessoal, encargos gera. Assumimos que essa despesa foi liquidada, né? Juros e encargos da dívida. É despesa efetiva ou não efetiva? Efetiva. Toda despesa corrente, exceto as que a gente citou aqui, são despesas efetivas. Então, a gente já colocou a arrecadação da receita de transferência corrente. 200 ali, ó. É, porque eu vou chegar lá ainda. Estou fazendo um por um. É o que eu ia ver isso agora. Arrecadação de transferências correntes. Vixe, eu vi errado, ó. Tu me alertou bem aí, não me alertou isso não, mas acabou fazendo eu olhar uma coisa aqui errada. Não, mas tá certo mesmo, juros e encargos da dívida. É que eu não tinha chegado lá ainda. Arrecadação de receita de transferências correntes, 200. É que eu estou vendo na sequência, né? A única receita corrente que não é efetiva é a arrecadação da dívida ativa. A transferência corrente, quando o governo contabiliza, como ela não tem nenhuma contraprestação associada a ela, ela é contabilizada como variação patrimonial aumentativa. É aqui onde eu ficaria temeroso. Ele botou pagamento de fornecedores do exercício 2013. Em princípio, eu não vou colocar isso. Porque a gente está em 2014 e pagamento não tem nada a ver com competência. Então, exatamente, esse pagamento de fornecedores aqui, ele deve estar relacionado com o que está no balanço aqui, não é? Tem fornecedores aqui de 2013, ele pagou em 2014. Nesse caso aqui, eu não coloco essa variação. Por quê? Porque ao contabilizar o pagamento de fornecedores, eu vou só debitar fornecedor e creditar banco. Não vai gerar nenhum tipo de variação quantitativa. Gerou apenas uma variação qualitativa. Então esse pagamento de fornecedores não vai entrar. Empenho da despesa com conservação e manutenção de bens imóveis. Conservação e manutenção é um serviço de terceiros. Serviço de terceiros é uma despesa corrente, que não está no rol daquelas despesas que a gente listou aqui agora. Portanto, isso aqui vai ser uma despesa efetiva, contabilizada como VPD, na liquidação. Não é no empenho que eu contabilizo isso não. Ele não me disse que é a liquidação, disse que é o empenho, eu vou ter que colocar aqui, é o jeito. Recebimento de calção de empresa contratada para execução de obras. Calção é uma receita extra orçamentária e não entra na DVP. Arrecadação de receitas de serviços. Receita de serviço é uma receita corrente. Toda receita corrente é efetiva, a não ser a arrecadação da dívida ativa. Portanto, quando for contabilizado o fato gerador dessa receita de serviços, ela vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Recebimento de doação de 2 tratores novos de uma entidade do setor público. Isso aqui vai gerar uma variação independente da execução orçamentária. O governo vai receber 2 tratores novos. Como ele vai dar entrada no ativo sem ter nenhuma contraprestação no patrimônio líquido, portanto, o receber da doação vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Porque aqui não tem só entrada de dinheiro, tem de bens também, de direitos.
Como vai aumentar o PL, essa entrada vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Pagamento de despesas orçamentárias empenhadas no exercício 2014. O quê? A doação? Do PL. É imobilizado contra a variação patrimonial aumentativa, doação. Tem um grupo lá que é ganhos com ativos. Eu não lembro agora qual a nomenclatura dela não. Mas é registrado como VPA, com certeza. Pronto, o pagamento da despesa orçamentária empenhada não entra. Porque o fato gerador da VPD não é o pagamento, e sim a liquidação. Mas como ele botou lá pelo empenho, ficou um pouco estranho, né? Mas eu estou admitindo que esse empenho foi liquidado. Então, pagamentos não entram em DVP. Assim como recebimentos também não deveriam entrar. E era para estar me colocando os exemplos com relação ao fato gerador da operação. Mas, se ele não me disse qual é o fato gerador, eu estou tentando aqui interpretar os números que ele colocou para a gente. Mas o pagamento não deve entrar nessa conta. Porque eu já coloquei a despesa pelo empenho e era para ser pela liquidação. Como eu já tenho aqui enfatizado, né? Doação de 2 imóveis adquiridos em 2012 para uma autarquia hospitalar municipal. Então lá nos bens imóveis ele tem 910, ó, no balanço. Já depreciou 50, inclusive disso. Se de repente parte desses bens que foram doados estavam depreciados, eu tenho que baixar a depreciação para depois repassar o bem dentro do seu valor líquido. Mas ele não falou nada disso, né? Ele só disse que os bens foram doados e falou que a doação foi 300. Então a doação é abaixo de um item patrimonial que não vai ter nenhuma outra contraprestação do patrimônio, a não ser o patrimônio líquido. Portanto, a doação vai representar uma DVP. Olha, VPD. Doação de 2 DVP. De 2 bens imóveis, vai ser uma VPD 300. Arrecadação de receitas tributárias. Receita tributária é a receita corrente, efetiva, e quando ocorrer o seu fato gerador, que é o lançamento, é que ela é contabilizada como VPA. Aqui vamos colocar pelo pagamento, pela arrecadação, porque eu não tenho outra informação para saber, né? E pagamento de obrigações trabalhistas. Pelo pagamento também não deveria entrar no fluxo. Portanto, como é que se calcula o resultado patrimonial do exercício? Somando as variações patrimoniais aumentativas. Aqui dá quanto? 1.230. E aqui, 390. 1020. 1.230 menos 1.020 dá 210. Letra A. Resultado patrimonial do exercício. 210. Essa questão ficou um pouco esquisita de se fazer, pessoal, porque ele deveria ter colocado a liquidação da despesa como fato gerador. Aí eu fiquei com medo quando ele botou o pagamento, mas depois que eu comecei a ler, que eu entendi o que ele quis dizer com o empenho, é como se esse empenho já tivesse sido liquidado. Porque o empenho em si não gera variação patrimonial, não. Só quando ele é liquidado. Próxima questão. Tem aqui as transações. E ele quer que nós calculemos o resultado patrimonial do exercício financeiro de 2014, que ele já está concluindo que é superavitário. Ele quer saber em quanto. Aí aqui sim, aqui ele colocou a liquidação, né? Se ele botou a liquidação, é ela que nós vamos usar. E como ele tem aqui diversas informações sobre lançamentos de receita, é o lançamento que gera o fato gerador da receita, da variação patrimonial aumentativa, certo? Então, nessa questão aqui, nós teremos a condição de fazer uma análise para descobrir de fato o que é que afeta a VPA e a VPD. Para dar tempo de vocês copiarem, eu vou liberar mais um espaço aqui. Essa agora vai ser mais conta que a gente vai fazer. Receitas tributárias, as outras arrecadações? Provavelmente ele vai citar em outros casos aí. Lançamentos de receitas não tributárias. Provavelmente. Só tem alguns casos que você tem certeza que não tem lançamento, que não tem fato gerador. Como por exemplo, a aplicação financeira. Não tem como eu descobrir o quanto eu vou ganhar de aplicação financeira se não for no momento em que eu olhar meu extrato bancário com dinheiro ingressando lá.
Não dá. Mas receita de serviço, por exemplo, quando você emite nota fiscal, é naquele momento que você tem que contabilizar a receita. E não quando você recebe a receita de serviço. Transferência corrente. Transferência do governo federal de FPE, Fundo de Participação dos Estados. Eu não tenho como saber o quanto eu vou receber de FPE até o dinheiro cair na conta. Então só tem como contabilizar o fato gerador da VPA quando eu contabilizar a transferência corrente recebida. Nesse caso, certo? Então haverá casos e casos. Em geral, é o lançamento que vai indicar se a receita deve ou não ser considerada. Mas não podemos desconsiderar a natureza do que está sendo arrecadado para trazer como VPA. Deixa eu só fazer aqui uma vista do que foi arrecadado aqui. Deixa eu ver. Pronto, aí nesse caso aqui está sendo mais cuidadoso, ó. Por exemplo, leia aqui aquele ponto que diz assim, ó: recebimento de aluguéis no valor de 900 mil, cujo direito já tinha sido reconhecido pela contabilidade em 2013. Aí isso aqui é para a gente tratar o regime de competência. Eu estou recebendo um recurso, mas o fato gerador já tinha sido reconhecido anteriormente. Portanto, nesse caso, não gera variação patrimonial aumentativa. É esse tipo de tratamento que a gente tem que dar em cada item. Se eu recebi um dinheiro, mas não tinha sido registrado ainda o fato gerador, ele vai ter que gerar VPA, certo? Não sei se tem algum outro caso aqui que a gente pode fazer uma análise. Deixa eu ver, acho que não. Ó, aí para deixar sem dúvida nenhuma, ó, lá nas informações, ó, foi o que ele disse, ó: os fatos geradores das receitas de multas e juros ocorreram em 2014. Então, se ele está dizendo aqui que foi arrecadado os juros e multas e juros de mora, e ele está dizendo que aconteceu o fato gerador, eu tenho que registrar a VPA, porque ele está dizendo que aconteceu o fato gerador em 2014. Eu acho que ele colocou aqui, inclusive, que foi de lançamento e arrecadação, né? Colocou lançamento e arrecadação de outras receitas correntes, multas e juros de mora. Aí, como aconteceu o lançamento em 2014, tem que registrar a variação patrimonial aumentativa em 2014, mesmo que tenha sido arrecadado. Tem que registrar a variação patrimonial aumentativa, certo? Aí outro caso aqui: a despesa com o pessoal é relativa à manutenção de atividades governamentais, que é para dizer se aqui não vai ser incorporado, portanto vai ser VPD. Aí fala sobre o consumo material de consumo. O serviço de pessoa jurídica é manutenção, então vai ser contabilizado como VPD. E os juros e encargos da dívida são referentes a 2014. Portanto, o fato gerador aconteceu em 2014. Quando ele disser aqui, ó, liquidação de juros e encargos da dívida, deixa eu ver se tem aqui. Tem. Liquidação de juros e encargos da dívida, isso aqui vai gerar VPD em 2014. Não era saldo de anos anteriores que foi executado esse ano. É VPD em 2014. Então vamos lá, vamos começar a preencher. Previsão da receita e fixação da despesa, vai entrar aqui na conta? Não, porque isso não gera fato contábil para alterar patrimônio. Lançamento de receitas tributárias de 16 milhões e arrecadação de 15. Quem é que vem para cá? É o lançamento ou a arrecadação? É o lançamento, porque foi ele quem gerou a variação patrimonial aumentativa, certo? Lançamento e arrecadação de transferências correntes no valor de 20 milhões. Aí, como aconteceu o lançamento, ó, traz para cá 20 milhões. Lançamento e arrecadação da receita de serviços no valor de 6 milhões. Como aconteceu o lançamento, na hora do lançamento vai ser registrada a variação patrimonial aumentativa. Lançamento e arrecadação de outras receitas correntes, multas e juros no valor de 300 mil. Como aconteceu o lançamento, então no momento do lançamento eu vou registrar a variação patrimonial aumentativa. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa do valor de 1 milhão. Nesse caso não tem VPA. Por quê? Porque quando eu arrecadei a dívida ativa, eu baixei o crédito a receber, dívida ativa a receber. E esse lançamento gera apenas um fato permutativo, uma variação patrimonial qualitativa. Ela não vai afetar a demonstração das variações patrimoniais. Se fosse pelo modelo antigo, entraria na receita orçamentária e ao mesmo tempo uma mutação passiva, para ambas se anularem. Certo? Recebimento de aluguéis no valor de 900 mil, cujo direito já tinha sido reconhecido pela contabilidade em 2013. Então, se já tinha sido reconhecido o direito, não tem que se registrar na demonstração das variações patrimoniais. Eu vou só baixar o direito contra o banco. Isso é uma variação patrimonial qualitativa.
É um fato permutativo, não vai entrar no DVP. A obtenção de operações de crédito de longo prazo, no valor de 8 milhões. Também não entra na DVP, porque isso aqui é uma receita não efetiva. Toda receita não efetiva gera apenas fato permutativo. Toda receita de capital é não efetiva. Toda, exceto as transferências de capital recebidas. Transferência de capital recebida é a única receita de capital efetiva. As demais todas são não efetivas e não vão entrar na PPA. A abertura de crédito adicional especial não entra, porque isso aqui só mexe com orçamento. Eu vou buscar as VPDs aonde? No empenho ou na liquidação? Na liquidação. O fato gerador de variação patrimonial diminutiva decorrente do orçamento vem da liquidação e não do empenho. Aquela outra a gente fez pelo empenho porque não tinha liquidação. Aí não tinha o que fazer, né? Mas agora tem liquidação. Vamos lá. Pessoal, encargos, é despesa efetiva ou não? É efetiva, então entra aqui, ó. Despesa efetiva. Outras despesas correntes, serviço de terceira pessoa jurídica. Como ele disse que isso aqui é para manutenção, então vai ser PPD, né? Serviço de manutenção. Material de consumo. É despesa efetiva? Não. Então ela não entra na VPD. Em algum momento o material de consumo vai entrar? Vai, quando ele for consumido. Porque aí eu estou registrando o sacrifício de um ativo. Enquanto ele não for consumido, eu não posso baixá-lo. É um 100, é? Tá errado. Normal. Vocês vão me vigiando aí, porque isso aqui é a atividade natural que eu tenho de escrever e falar ao mesmo tempo. E é 2028, né? 2028. É por isso que toda vez que eu for escrever, eu tenho que parar de falar para escrever, porque toda vez eu faço coisa errada. Vai fazendo errado. Isso aí. Esquece os 3 zeros. É porque no episódio observei. Não, aqui no meu tá Isso aí. É que é a liquidação, É liquidação, né? Empenho. Não é empenho, não é empenho, não é liquidação. Tem errado mesmo. Ah, entendi. É pela liquidação. Aí o material de consumo só vai entrar quando houver o consumo. Os investimentos, equipamentos e material permanente. Isso aqui é despesa efetiva ou não efetiva? É não efetiva. Toda despesa de capital é não efetiva. A não ser as transferências de capital que foram repassadas. Então isso aqui só vai entrar na DVP quando ocorrer a depreciação. Investimentos, obras de instalações, é despesa não efetiva, portanto não entra na DVP. Aquisição de obras e instalações, só vai entrar quando ocorrer a depreciação. Juros e encargos da dívida, 1.300.000, despesa efetiva, portanto entra na VPD. Aí o pagamento não serve pra gente, né? Pagamento de reais a pagar processados, entra? Não, nenhum pagamento entra. DVP não é lugar de fluxo de caixa. DVP é variação UPL, de acordo com o fato gerador, a não ser que não tenha fato gerador acontecido, né? É você coincide o regime de caixa com o de competência. A depreciação do imobilizado entra? Entra. Depreciação gera variação patrimonial diminutiva. Devolução de depósitos e calções entra? Não, porque isso é uma despesa extra orçamentária. Das informações adicionais, o que é que nós ainda vamos utilizar? Do material de consumo adquirido, foram consumidos 3.900.000. Não havia saldo em estoque inicial. Portanto, se foi consumido 3.900.000, o consumo do almoxarifado é variação patrimonial diminutiva. Dessa maneira, podemos calcular a variação patrimonial aumentativa e a variação diminutiva. 36, 42, 42 e 300. Quanto aqui? 39. 39, 300. 6%. Ah, não 42 e 300 menos 39 e 300. 3, né? O resultado patrimonial é 3 milhões. Letra A. Dúvidas?
detalhe, nessa parte que tem a liquidação desses 4.100, aí não taxa por o consumidor 3.900. Isso. Aí o estoque dele vai variar em 2 positivo, né? Entrou 4.100 e saiu 3.900. Aí lá no balanço patrimonial dele tem um saldo de 2. Não tinha saldo anterior? Vamos lá, quinta. Em 2 de 2 de 2015, uma fundação instituída e mantida por um governo estadual emitiu uma guia de pagamento antecipado referente à prestação de um serviço para a empresa Gama, com vencimento de 10 de 2 de 2015, data em que a empresa efetuou o pagamento na rede bancária credenciada. O valor foi transferido à conta específica do Tesouro Nacional em 12 de 2 de 2015 e o serviço foi prestado pela Fundação em 19 de 2 de 2015. Nesse caso, a receita orçamentária para a apuração do resultado da execução orçamentária e a variação patrimonial qualitativa devem ser reconhecidas pela contabilidade, respectivamente em: a receita orçamentária tem que ser reconhecida no momento da arrecadação, independente se foi antecipação ou não. Não interessa. Entrou dinheiro no banco, contabiliza a receita orçamentária. Quando é que a variação patrimonial aumentativa decorrente do serviço que vai ser prestado vai ser contabilizado? No momento em que o serviço for realizado e reconhecido seu fato gerador. Portanto, primeiro caso, a receita orçamentária vai ser contabilizada em que dia? 2. Aliás, perdão. Quando é que foi pago? 10 do 12. Data em que a empresa efetuou o pagamento da rede bancária, 10 de 2. O pagamento foi efetuado no dia 10 de 2. Cadê o que tem o valor transferido? Não, não tem nada a ver não. O valor que foi transferido é o recolhimento. Certo? A rede bancária arrecadou no dia 10. O recolhimento foi feito no dia 12. Mas a receita orçamentária é contabilizada no momento da arrecadação e não do recolhimento. Certo? Aí o que acontece, pessoal? Só contabilmente, como é que a gente contabiliza isso? Vamos fazer aqui os lançamentos para a gente enxergar como é que isso acontece, né? Ó, o serviço só vai ser prestado no dia 19 do 2, mas a entidade efetuou o pagamento pelo serviço no dia 10 e o dinheiro entrou no dia 12. Certo? Vai ficar uma pendência assim de conciliação bancária durante 2 dias, porque eu vou reconhecer que entrou um dinheiro que eu não recebi ainda. Mas não tem problema não. A gente monta mapa de conciliação bancária lá para identificar onde é que está a diferença. Mas a lei manda você contabilizar pela arrecadação. Certo? Aí o que acontece? No dia 10 do 2, eu vou contabilizar o quê? Uma receita orçamentária, né? Aí nas contas de natureza da informação orçamentária, eu vou contabilizar o quê? Isso aqui, né? Receita a realizar, não é? Contra a receita realizada. Não é isso que vai acontecer? Cumprir o regime orçamentário? Cumprir. Agora lá na contabilidade, no patrimônio, na natureza de informação patrimonial, tem que fazer o quê? Banco, né? Entrou dinheiro? F. Contra quem? Vai aparecer o que aqui? Passivo. Eu não tenho que prestar o serviço? Não é? Serviços, pessoa jurídica a realizar, ou a prestar, sei lá. Ou pode ser adiantamentos de clientes. É a nomenclatura que você quiser achar melhor. Adiantamentos de clientes, ou serviços a prestar, serviços a entregar, sei lá. O que importa aqui é passivo. Certo? Esse passivo é P ou F? Dinheiro, Não, assim vai dar P. É P ou F? Quando é que gera passivo F? Empenho. Isso é empenho? Isso vai ser empenhado um dia? P. Oi. Aí você tem um problema com o regime de competência, né? Porque não tem VPA ainda. Quando é que vai ser empenhado? Por exemplo, é porque assim os prazos, as situações aqui estão muito próximas, né? Mas digamos que isso aqui aconteceu no dia 31 de dezembro e o serviço só aconteceu no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Aí eu não podia colocar dentro do exercício
um recurso que eu recebi como VPA, sendo que eu não a entreguei no que tinha que se entregar. Aí no dia 19, que no caso aqui seria o outro exercício, qual é o orçamento que eu faço? Eu não prestei o serviço agora, e nessa hora eu já recebi o dinheiro, mas eu tenho que reconhecer a VPA. O que eu faço agora? Vou registrar VPA com serviços e vou baixar o passivo. Ele não pode ser F, porque ele nunca vai ser empenhado. Ele não foi registrado decorrente da execução orçamentária. Ele foi registrado para cumprir o regime de competência da Receita. Pronto, o registro contábil da baixa desse passivo vai ser assim. Aí nesta competência, que é quando eu presto o serviço, eu registro a VPA. Aí sim. Aí para cumprir o regime orçamentário, ó, mantive a arrecadação da Receita no momento que ela ocorreu, mas registrei que eu tenho uma obrigação de prestar o serviço. Pronto, agora eu cumpri os princípios de contabilidade. Se fosse pela visão antiga, ia ser resenha orçamentária, gerando VPA. Agora eu não posso mais fazer isso. Não posso mais. Então, no dia 10 eu gero esse registro, registrando aqui a receita orçamentária, né? E no dia 19 eu vou gerar a variação patrimonial aumentativa. Portanto, a resposta é a letra C de casa. 10 do 2 e 19 do 2. Dúvidas? Sexta. Uma variação patrimonial qualitativa altera o valor total do ativo e do patrimônio líquido concomitantemente pelo mesmo valor. Falso. Variações qualitativas não mexem com o patrimônio líquido, só mexem com ativos e ou passivos. Aqui, ó, um exemplo de uma variação qualitativa. Se for o mesmo valor, é qualitativo. Quando é que isso aqui acontece? Por exemplo, quando eu arrecado um valor que foi registrado anteriormente, ó, dívida ativa. Dívida ativa a receber, qualitativo. Outro fato qualitativo aqui, ó. Quando é que eu registro isso? Quando, por exemplo, eu compro estoque de material de consumo a prazo. Estoque, fornecedor. Altera o PL? Não. Quando é que acontece isso aqui, ó? Pagamento de fornecedores. Baixa o banco, baixa o fornecedor. Altera o PL? Qual é o último fato que falta aqui para poder completar? Isso aqui, ó. O que acontece? Quando? Quando é que acontece isso aqui? Isso. Quando eu tiro do não circulante para o circulante. Todo ano eu faço isso? Sabia que todo ano é feito isso no final do ano? O que é que diz o conceito de circulante e não circulante? As exigibilidades a vencer até 12 meses após a data das demonstrações contábeis vão para o circulante. E se tiver após isso, fica no passivo não circulante. Todo ano não muda um exercício, né? Vai ter que tirar um pedaço daqui e colocar para cá. Tem um exemplo, ó. Isso aqui é quantitativo ou é qualitativo? Quali. Não altera o PL. Pronto. Os fatos permutativos que acontecem no patrimônio só podem ser esses aqui. Ativo, 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 passivo, ativo, passivo, passivo, passivo. Não tem outra possibilidade. O resto que tiver é tudo contra PL. Aí é fato modificativo. Uma variação patrimonial quantitativa diminutiva reduz o ativo e tem como contrapartida a redução do passivo pelo mesmo valor. Falso. Se eu diminuo o ativo e passivo no mesmo valor, a variação é qualitativa. Vamos lá. Exemplos de variações quantitativas diminutivas. Toda variação quantitativa diminutiva tem que ter como contrapartida o quê? Uma redução do PL. E quais são as possibilidades que eu tenho de reduzir o PL?
ou reduzindo o ativo, ou aumentando o passivo. Não é não? Não tem outra possibilidade não. Que situação é essa? Depreciação. Eu não contabilizo depreciação acumulada contra o PL. VPD? VPD é PL. Para quem não sabe, VPD é PL. Quando a VPD for encerrada, ela vai para onde? Como a gente viu ali? Hein? Quando a VPD é encerrada, ela vai para onde? PL. VPD é PL. E esse caso aqui, quando é que acontece? Variações cambiais passivas. O dólar alterou. Saiu de R$3 para 4. A minha dívida vai aumentar, não vai? Contra quem? PL, diminuindo. Depreciação. Aqui, variações cambiais passivas. A dívida aumentou, diminuiu o PL. Uma variação patrimonial quantitativa aumentativa. Aumenta o ativo e tem como contrapartida redução do passivo no mesmo valor. Aumenta o ativo, reduz o passivo no mesmo valor. Isso aqui é uma variação qualitativa. Quais são as variações quantitativas aumentativas? Tem que aumentar o PL, né? Como é que aumenta o PL? Ou aumenta o ativo, ou diminui o passivo. Não é não? Que situação é essa aqui, por exemplo? Não é? É a variação. Aumentou o ativo imobilizado, aumentou o PL. Quando eu faço um lançamento de um tributo, ICMS a receber contra quem? PPA. Quando é que eu tenho essa posição aqui? Diminui passivo e aumenta PL. Hã? Perdão de dívida. Não é? A gente acabou de fazer esse caso aqui, não fez não? Quando eu presto um serviço que eu recebi antecipadamente. Não fez não esse caso aqui? Debitou serviços a prestar e creditou o VPA? Acabamos de fazer esse lançamento. Pronto, todas as variações do patrimônio são essas, não tem outra não. D. A variação qualitativa pode aumentar um ativo e ter como contrapartida a redução de um ativo pelo mesmo valor. Pois eu vou contabilizar o quê? Uma receita orçamentária, né? Aí nas contas de natureza da informação orçamentária, eu vou contabilizar o quê? Isso aqui, né? Receita a realizar, não é? Contra a receita realizada. Não é isso que ia acontecer? Cumprir o regime orçamentário? Cumprir. Agora lá na contabilidade do patrimônio, na natureza de informação patrimonial, tem que fazer o quê? Banco, né? Entrou dinheiro? F. Contra quem? Vai aparecer o que aqui? Passivo. Eu não tenho que prestar o serviço? Não é? Serviços, pessoa jurídica a realizar, ou a prestar, sei lá. Ou pode ser adiantamentos de clientes. É a nomenclatura que você quiser achar melhor. Adiantamentos de clientes, ou serviços a prestar, serviços a entregar, sei lá. O que importa é que é passivo. Certo? Esse passivo é P ou F? Dinheiro, Não, assim vai dar P. É P ou F? Quando é que gera passivo F? Empenho. Isso é empenho? Isso vai ser empenhado um dia? P. Oi. Aí você deu um problema com o regime de competência, né? Porque não tem VPA ainda. Quando é que vai ser empenhado? Por exemplo, é porque assim, os prazos, as situações aqui estão muito próximas, né? Mas digamos que isso aqui aconteceu no dia 31 de dezembro e o serviço só aconteceu no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Aí eu não podia colocar dentro do exercício um recurso que eu recebi como VPA, sendo que eu não a entreguei no que tinha que se entregar. Aí no dia 19, que no caso aqui seria o outro exercício, qual é o lançamento que eu faço? Eu não prestei o serviço agora,
e nessa hora eu já recebi o dinheiro, mas eu tenho que reconhecer a VPA, o que eu faço agora? Vou registrar a VPA com serviços e vou baixar o passivo. Ele não pode ser F, porque ele nunca vai ser empenhado. Ele não foi registrado decorrente da execução orçamentária. Ele foi registrado para cumprir o regime de competência da Receita. Pronto, o registro contábil da baixa desse passivo vai ser assim. Aí nesta competência, que é quando eu presto o serviço, eu registro a VPA. Aí sim. Aí para cumprir o regime orçamentário, ó, mantive a arrecadação da Receita no momento que ela ocorreu, mas registrei que eu tenho uma obrigação de prestar o serviço. Pronto, agora eu cumpri os princípios de contabilidade. Se fosse pela visão antiga, ia ser resenha orçamentária, gerando VPA. Agora eu não posso mais fazer isso. Não posso mais. Então, no dia 10 eu gero esse registro, registrando aqui a parte aqui a receita orçamentária, né? E no dia 19 eu vou gerar a variação patrimonial aumentativa. Portanto, a resposta é a letra C de casa, 10 do 2 e 19 do 2. Dúvidas? Sexta. Uma variação patrimonial qualitativa altera o valor total do ativo e do patrimônio líquido concomitantemente pelo mesmo valor. Falso. Variações qualitativas não mexem com o patrimônio líquido, só mexem com ativos e ou passivos. Aqui, ó, um exemplo de uma variação qualitativa. Se for o mesmo valor, é qualitativo. Quando é que isso aqui acontece? Por exemplo, quando eu arrecado um valor que foi registrado anteriormente, ó, dívida ativa. Dívida ativa a receber, qualitativo. Outro fato qualitativo aqui, ó. Quando é que eu registro isso? Quando, por exemplo, eu compro estoque de material de consumo a prazo. Estoque, fornecedor. Altera o PL? Não. Quando é que acontece isso aqui, ó? Pagamento de fornecedores. Baixa o banco. Baixa o fornecedor. Altera o PL? Qual é o último fato que falta aqui para poder completar? Isso aqui, ó. O que acontece? Quando? Quando é que acontece isso aqui? Isso. Quando eu tiro do não circulante para o circulante. Todo ano eu faço isso? Sabia que todo ano é feito isso no final do ano? O que é que diz o conceito de circulante e não circulante? As exigibilidades a vencer até 12 meses após a data das demonstrações contábeis vão para o circulante. E se tiver após isso, fica no passivo não circulante. Todo ano não muda um exercício, né? Vai ter que tirar um pedaço daqui e colocar para cá. Tem um exemplo, ó. Assim como recebimentos também não deveriam entrar. E era para estar me colocando os exemplos com relação ao fato gerador da operação. Mas se ele não me disse qual é o fato gerador, eu estou tentando aqui interpretar os números que ele colocou para a gente. Mas o pagamento não deve entrar nessa conta, porque eu já coloquei a despesa pelo empenho e era para ser pela liquidação, como eu já tenho aqui enfatizado, né? Doação de 2 imóveis adquiridos em 2012 para uma autarquia hospitalar municipal. Então lá nos bens imóveis ele tem 910, ó, no balanço, já depreciou 50, inclusive disso. Se de repente parte desses bens que foram doados estavam depreciados, eu tenho que baixar a depreciação para depois repassar o bem dentro do seu valor líquido. Mas ele não falou nada disso, né? Ele só disse que os bens foram doados e falou que a doação foi 300. Então a doação é a baixa de um item patrimonial que não vai ter nenhuma outra contraprestação do patrimônio, a não ser o patrimônio líquido. Portanto, a doação vai representar uma DVP. Olha, VPD. Doação de 2 DVP. De 2 bens imóveis, vai ser uma VPD, 300. Arrecadação de receitas tributárias. Receita tributária é uma receita corrente, efetiva, e quando ocorrer o seu fato gerador, que é o lançamento, é que ela é contabilizada como VPA. Aqui vamos colocar pelo pagamento, pela arrecadação, porque
Eu não tenho outra informação para saber, né? E pagamento de obrigações trabalhistas. Pelo pagamento também não deveria entrar no fluxo. Portanto, como é que se calcula o resultado patrimonial do exercício? Somando as variações patrimoniais aumentativas. Aqui dá quanto? 1.230. E aqui, 390. 1.020. 1.230 menos 1.020 dá 210. Letra A. Resultado patrimonial do exercício. 210. Essa questão ficou um pouco esquisita de se fazer, pessoal, porque ele deveria ter colocado a liquidação da despesa como fato gerador. Aí eu fiquei com medo quando ele botou o pagamento, mas depois que eu comecei a ler, que eu entendi o que ele quis dizer com empenho, é como se esse empenho já tivesse sido liquidado. Porque o empenho em si não gera variação patrimonial, não. Só quando ele é liquidado. Próxima questão. Tem aqui as transações. E ele quer que nós calculemos o resultado patrimonial do exercício financeiro de 2014, que ele já está concluindo que é superavitário. Ele quer saber em quanto. Aí aqui sim, aqui ele colocou a liquidação, né? Se ele botou a liquidação, é ela que nós vamos usar. E como ele tem aqui diversas informações sobre lançamentos de receita, é o lançamento que gera o fato gerador da receita, da variação patrimonial aumentativa, certo? Então, nessa questão aqui, nós teremos a condição de fazer uma análise para descobrir de fato o que é que afeta a VPA e a VPD. Para dar de vocês copiarem, eu vou liberar mais um espaço aqui. Essa agora vai ser mais conta que a gente vai fazer. Receitas tributárias, as outras é arrecadação? Provavelmente ele vai citar em outros casos aí. Provavelmente ele vai citar em outros casos aí lançamentos de receitas não tributárias. Provavelmente. Só tem alguns casos que você tem certeza que não tem lançamento, que não tem fato gerador, como por exemplo, a aplicação financeira. Não tem como eu descobrir o quanto eu vou ganhar de aplicação financeira se não for no momento em que eu olhar meu extrato bancário com dinheiro ingressando lá. Não dá. Mas receita de serviço, por exemplo, quando você emite nota fiscal, é naquele momento que você tem que contabilizar a receita, e não quando você recebe a receita de serviço. Transferência corrente, transferência do governo federal de FPE, Fundo de Participação dos Estados. Eu não tenho como saber o quanto eu vou receber de FPE até o dinheiro cair na conta. Então só tem como contabilizar o fato gerador da VPA quando eu contabilizar a transferência corrente recebida, nesse caso, certo? Então haverá casos e casos. Em geral, é o lançamento que vai indicar se a receita deve ou não ser considerada. Mas não podemos desconsiderar a natureza do que está sendo arrecadado para trazer como VPA. Deixa eu só fazer aqui uma vista do que foi arrecadado aqui. Deixa eu ver. Pronto, aí nesse caso aqui está sendo mais cuidadoso. Ó. Por exemplo, leia aqui aquele ponto que diz assim, ó, recebimento de aluguéis no valor de 900 mil. Cujo direito já tinha sido reconhecido pela contabilidade em 2013. Aí isso aqui é para a gente tratar o regime de competência. Eu estou recebendo um recurso, mas o fato gerador já tinha sido reconhecido anteriormente. Portanto, nesse caso, não gera variação patrimonial aumentativa. É esse tipo de tratamento que a gente tem que dar em cada item. Se eu recebi um dinheiro, mas não tinha sido registrado ainda o fato gerador, ele vai ter que gerar VPA. Certo? Não sei se tem algum outro caso aqui que a gente pode fazer uma análise. Deixa eu ver, acho que não. Ó, aí para deixar sem dúvida nenhuma, ó, lá nas informações, ó. Aí o material de consumo, só vai entrar quando houver o consumo. Os investimentos, equipamentos e material permanente. Isso aqui é despesa efetiva ou não efetiva? É não efetiva. Toda despesa de capital é não efetiva, a não ser as transferências de capital que foram repassadas. Então isso aqui só vai entrar na DVP quando ocorrer a depreciação. Investimentos, obras e instalações, é despesa não efetiva, portanto não entra na DVP. Aquisição de obras e instalações.
Só vai entrar quando ocorrer a depreciação. Juros e encargos da dívida, 1.300.000. Despesa efetiva, portanto, entra na VPD. Aí o pagamento não serve pra gente, né? Pagamento já está para processados, entra? Não, nenhum pagamento entra. DVP não é lugar de fluxo de caixa. DVP é variação UPL, de acordo com o fato gerador, a não ser que não tenha fato gerador acontecido, né? É você coincide o regime de caixa com de competência. A depreciação do imobilizado entra? Entra. Depreciação gera variação patrimonial diminutiva. Devolução de depósitos e calções entra? Não, porque isso é uma despesa extra orçamentária. Das informações adicionais, o que é que nós ainda vamos utilizar? Do material de consumo adquirido, foram consumidos 3.900.000. Não havia saldo em estoque inicial. Portanto, se foi consumido 3.900.000, o consumo do almoxarifado é variação patrimonial diminutiva. Dessa maneira, podemos calcular a variação patrimonial aumentativa e a variação diminutiva. 36, 42, 42 e 300. Quanto aqui? 39, 300. 6%. Ah, não. 42 e 300 menos 39 e 300. 3, né? O resultado patrimonial é 3 milhões. Letra A. Dúvidas? Então, essa parte que tem a liquidação desses 4.100, aí não taxa por um consumido 3.900. Isso. Aí o estoque dele vai variar em 2 positivo, né? Entrou 4.100, saiu 3.900. Aí lá no balanço patrimonial dele tem um saldo de 2. Não tinha saldo anterior? Vamos lá, a quinta. Em 2 de 2 de 2015, uma fundação instituída e mantida por um governo estadual emitiu uma guia de pagamento antecipado referente à prestação de um serviço para a empresa Gama, com vencimento de 10 de 2 de 2015, data em que a empresa efetuou o pagamento na rede bancária credenciada. O valor foi transferido à conta específica do Tesouro Nacional em 12 de 2 de 2015 e o serviço foi emprestado pela Fundação em 19 de 2 de 2015. Nesse caso, a receita orçamentária para a apuração do resultado da execução orçamentária e a variação patrimonial qualitativa devem ser reconhecidas pela contabilidade, respectivamente em: a receita orçamentária tem que ser reconhecida no momento da arrecadação, independente se foi antecipação ou não. Não interessa. Entrou dinheiro no banco, contabiliza a receita orçamentária. Quando é que a variação patrimonial aumentativa decorrente do serviço que vai ser prestado vai ser contabilizado? No momento em que o serviço for realizado e reconhecido seu fato gerador. Portanto, primeiro caso, a receita orçamentária vai ser contabilizada em que dia? 2. Aliás, perdão. Quando é que foi pago? 10 de 2. Data em que a empresa efetuou o pagamento da rede bancária, 10 de 2. O pagamento foi efetuado no dia 10 de 2. Cadê? Tem o valor transferido? Não, tem nada a ver não. O valor que foi transferido é o recolhimento. Certo? A rede bancária arrecadou no dia 10. O recolhimento foi feito no dia 12. Mas a receita orçamentária é contabilizada no momento da arrecadação e não do recolhimento. Certo? Aí o que acontece, pessoal? Contabilmente, como é que a gente contabiliza isso? Vamos fazer aqui os lançamentos para a gente enxergar como é que isso acontece, né? Ó, o serviço só vai ser prestado no dia 19 do 2, mas a entidade efetuou o pagamento pelo serviço no dia 10 e o dinheiro entrou no dia 12. Certo?
Vai ficar uma pendência assim de consideração bancária durante 2 dias, porque eu vou reconhecer que entrou um dinheiro que eu não recebi ainda. Mas não tem problema não. A gente monta mapa de conciliação bancária lá para identificar onde é que está a diferença. Mas a lei manda você contabilizar pela arrecadação. Certo? Aí o que acontece? No dia 10 do 12, ele disse, ó, os fatos geradores das receitas de multas e juros ocorreram em 2014. Então, se ele está dizendo aqui que foi arrecadado os juros e multas e juros de mora, e ele está dizendo que aconteceu o fato gerador, eu tenho que registrar a VPA. Porque ele está dizendo que aconteceu o fato gerador em 2014. Eu acho que ele colocou aqui, inclusive, que foi de lançamento e arrecadação, né? Colocou lançamento e arrecadação de outras receitas correntes, multas e juros de mora. Aí, como aconteceu o lançamento em 2014, tem que registrar a variação patrimonial aumentativa em 2014, mesmo que tenha sido arrecadado. Tem que registrar a variação patrimonial aumentativa, certo? Aí outro caso aqui, a despesa com o pessoal é relativa à manutenção de atividades governamentais, que é para dizer que isso aqui não vai ser incorporado, portanto vai ser VPD. Aí fala sobre o consumo de material de consumo, o serviço de pessoa jurídica é manutenção, então vai ser contabilizado como VPD. E os juros em encargos da dívida são referentes a 2014, portanto, o fato gerador aconteceu em 2014. Quando ele disser aqui, ó, liquidação de juros em encargos da dívida, deixa eu ver se tem aqui, tem. Liquidação de juros em encargos da dívida, isso aqui vai gerar VPD em 2014. Não era saldo de anos anteriores que foi executado esse ano. É VPD de 2014. Então vamos lá, vamos começar a preencher. Previsão da receita e fixação da despesa, vai entrar aqui na conta? Não, porque isso não gera fato contábil para alterar patrimônio. Lançamento de receitas tributárias de 16 milhões e arrecadação de 15. Quem é que vem para cá? É o lançamento ou a arrecadação? É o lançamento, porque foi ele quem gerou a variação patrimonial aumentativa. Certo? Lançamento e arrecadação de transferências correntes no valor de 20 milhões. Aí, como aconteceu o lançamento, ó, traz para cá 20 milhões. Lançamento e arrecadação da receita de serviços no valor de 6 milhões. Como aconteceu o lançamento, na hora do lançamento vai ser registrada a variação patrimonial aumentativa. Lançamento e arrecadação de outras receitas correntes, multas e juros no valor de 300 mil. Como aconteceu o lançamento, então no momento do lançamento eu vou registrar a variação patrimonial aumentativa. Recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa do valor de 1 milhão. Nesse caso não tem VPA. Por quê? Porque quando eu arrecadei a dívida ativa, eu baixei o crédito a receber. Dívida ativa a receber. E esse lançamento gera apenas um fato permutativo, uma variação patrimonial qualitativa. Ela não vai afetar a demonstração das variações patrimoniais. Se fosse pelo modelo antigo, entraria na receita orçamentária e ao mesmo tempo uma mutação passiva, para ambas se anularem. Certo? Recebimento de aluguéis no valor de 900 mil, cujo direito já tinha sido reconhecido pela contabilidade em 2013. Então, se já tinha sido reconhecido o direito, não tem que se registrar na demonstração das variações patrimoniais. Eu vou só baixar o direito contra o banco. Isso é uma variação patrimonial qualitativa. É um fato permutativo, não vai entrar no DVP. A obtenção de operações de crédito de longo prazo, no valor de 8 milhões. Também não entra na DVP, porque isso aqui é uma receita não efetiva. Toda receita não efetiva gera apenas fato permutativo. Toda receita de capital é não efetiva. Toda, exceto as transferências de capital recebidas. Transferência de capital recebida é a única receita de capital efetiva. As demais todas são não efetivas e não vão entrar na VPA. A abertura de crédito adicional especial não entra, porque isso aqui só mexe com orçamento. Eu vou buscar as VPDs aonde? No empenho ou na liquidação? Na liquidação. O fato gerador de variação patrimonial diminutiva decorrente do orçamento vem da liquidação e não do empenho. Aquela outra a gente fez pelo empenho porque não tinha liquidação. Aí não tinha o que fazer, né? Mas agora tem liquidação. Vamos lá. Pessoal, encargos. É despesa efetiva ou não? É efetiva. Então entra aqui, ó. Despesa efetiva. Outras despesas correntes, serviço terceiro e pessoa jurídica. Como ele disse que isso aqui é para manutenção, então vai ser VPD, né?
Serviços de manutenção. Material de consumo. É despesa efetiva? Não. Então ela não entra na VPD. Em algum momento o material de consumo vai entrar? Vai, quando ele for consumido. Porque aí eu estou registrando o sacrifício de um ativo. Enquanto ele não for consumido, eu não posso baixá-lo. É um 100, é? Tá errado. Normal. Vocês vão me vigiando aí, porque isso aqui é a atividade natural que eu tenho de escrever e falar ao mesmo tempo. E é 2028, né? 2026. É por isso que toda vez que eu for escrever, eu tenho que parar de falar para escrever, porque toda vez eu faço coisa errada. Vai fazendo errado. Isso aí. Esquece os 3 zeros. É porque eu não observei. Não, aqui no meu tá 1.100. É que é a liquidação, É liquidação, né? Não é empenhando, não é nem empenhando a liquidação. Tem errado mesmo. Ah, entendi. É pela liquidação. Por exemplo, eu paguei R$ 1.200 pela assinatura de uma revista para receber 2 exemplares por mês. Eu pago os 1.200, executo uma despesa orçamentária, mas aconteceu o VPD? Não. Só acontecerão as VPDs com o passar do tempo, em que eu vou apropriando o uso do direito daqueles jornais. Passou o mês de janeiro, por exemplo, e me forneceu os 2 jornais, as 2 revistas, aí eu baixo lá um 12avos do adiantamento que foi feito. Fevereiro, mais um 12avos, até chegar ao final do meu contrato. É a mesma coisa que acontece com prêmios de seguros. Seguro veicular, por exemplo. Você paga o valor do seguro inteiro quando assina o contrato e vai usufruindo do benefício do seguro com o passar do tempo. Tem despesa orçamentária corrente quando se paga seguro, mas não tem VPD ainda. Só tem VPD à medida que eu vou apropriando o direito. Vai passando o tempo da apólice, né? Eu vou apropriando esse direito. Então, somente essas despesas não são consideradas efetivas e, portanto, não produzem VPDs. Então, aquisição de material de consumo, liberação de suprimento de fundos, assinatura de jornais e revistas e prêmios de seguros não geram VPDs quando são executados orçamentariamente. Geram em momento posterior. Mas, pessoal, encargos gera. Assumindo-se que essa despesa foi liquidada, né? Juros e encargos da dívida. É despesa efetiva ou não efetiva? Efetiva. Toda despesa corrente, exceto as que a gente citou aqui, são despesas efetivas. Então, a gente já colocou a arrecadação da receita de transferência corrente. 200 ali, ó. É porque eu vou chegar lá ainda. Estou fazendo um por um. É o que eu ia ver isso agora. A arrecadação de transferências correntes. Vixe, eu vi errado, ó. Tu me alertou bem aí, não me alertou isso não, mas acabou fazendo eu olhar uma coisa aqui errada. Não, mas tá certo mesmo, juros e encargos da dívida. É que eu não tinha chegado lá ainda. Arrecadação de receita de transferências correntes, 200. É que eu estou vendo na sequência, né? A única receita corrente que não é efetiva é a arrecadação da dívida ativa. A transferência corrente, quando o governo contabiliza, como ela não tem nenhuma contraprestação associada a ela, ela é contabilizada como variação patrimonial aumentativa. É aqui onde eu ficaria temeroso. Ele botou pagamento de fornecedores do exercício 2013. Em princípio, eu não vou colocar isso. Porque a gente vai em 2014 e pagamento não tem nada de competência. Então, exatamente, esse pagamento de fornecedores aqui, ele deve estar relacionado com o que está no balanço aqui, não é? Tem fornecedores aqui de 2013, ele pagou em 2014. Nesse caso aqui, eu não coloco essa variação. Por quê? Porque ao contabilizar o pagamento de fornecedores, eu vou só debitar fornecedor e creditar banco. Não vai gerar nenhum tipo de variação quantitativa. Gerou apenas uma variação qualitativa. Então esse pagamento de fornecedores não vai entrar. Empenho da despesa com conservação e manutenção de bens imóveis. Conservação e manutenção é um serviço de terceiros. Serviço de terceiros é uma despesa corrente, que não está no rol daquelas despesas que a gente listou aqui agora. Portanto, isso aqui vai ser uma despesa efetiva, contabilizada como VPD, na liquidação.
Não é no empenho que eu contabilizo isso não. Ele não me disse que é a liquidação, disse que é o empenho, eu vou ter que colocar aqui, é o jeito. Recebimento de calção de empresa contratada para execução de obras. Calção é uma receita extra orçamentária e não entra na DVP. Arrecadação de receitas de serviços. Receita de serviço é uma receita corrente. Toda receita corrente é efetiva, a não ser a arrecadação da dívida ativa. Portanto, quando for contabilizado o fato gerador dessa receita de serviços, ela vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Recebimento de doação de 2 tratores novos de uma entidade do setor público. Isso aqui vai gerar uma variação independente da execução orçamentária. O governo vai receber 2 tratores novos. Como ele vai dar entrada no ativo sem ter nenhuma contraprestação no patrimônio líquido, portanto, o receber da doação vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Porque aqui não tem só entrada de dinheiro, tem de bens também, direitos. Como vai aumentar o PL, essa entrada vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Pagamento de despesas orçamentárias empenhadas no exercício 2014. O quê? A doação? O PL. É imobilizado contra a variação patrimonial aumentativa, doação. Tem um grupo lá que é ganhos com ativos. Eu não lembro agora qual a nomenclatura dela não. Mas é registrado como VPA, com certeza. Pronto, o pagamento da despesa orçamentária empenhada não entra. Porque o fato gerador da VPD não é o pagamento, e sim a liquidação. Mas como ele botou lá pelo empenho, ficou um pouco estranho, né? Mas eu estou admitindo que esse empenho foi liquidado. Então, pagamentos não entram em DVP.